Olá, vamos para a nossa aula hoje, então, que será de português. E a gente vai dar continuidade ao assunto de aumentativo e diminutivo, tá? Então, cabeçalho no caderninho de português e as páginas que a gente vai trabalhar, 67 e 68, tá? Então, cabeçalho no caderninho de português e as páginas 67 e 68. A 66 a gente já trabalhou, tá? Então, na página 67, começa assim. Tem um textinho para você fazer a leitura. A tia Francis vai ler para você, mas eu gostaria muito que você também treinasse essa leitura, tá? Em breve, a tia Tereza ou a tia Rosíris, que são as professoras de leitura, vão cobrar as leituras de vocês, tá? Então, olha lá. Zebrinha. Coitada da zebra, é tão pobrezinha, só tem uma roupa, a coitadinha. Dorme de pijama, pijama de listrinha, e passa dias inteiros vestida de pijaminha. Que tal a gente se juntar e fazer uma vaquinha para comprar para a zebrinha vestido de bolinha? Então, olha, pela estrutura do texto, a forma como ele está escrito aqui no livro, a gente percebe que é um poema, não é? Escrito em versos, e esse poema tem apenas uma estrofe. Lembrando que estrofe é o que mesmo? O conjuntinho de versos, o conjuntinho de linhas, tá? E se você fizer uma outra leitura, você vai perceber também que nesse texto tem palavrinhas que rimam. O que é mesmo, tia, palavrinhas que rimam? São palavrinhas que terminam com a mesma sílaba ou com o mesmo som. Todo poema, né? Normalmente nos poemas apresentam rimas, tá? E aí no poema da zebrinha, se você procurar, você vai encontrar palavrinhas aí que rimam. Muito bem. Então agora, olha, a gente vai partir para as atividades. Lembrando que o assunto é aumentativo e diminutivo, tá bom? O grau do substantivo. Letrinha A, marque a alternativa adequada. O que é a alternativa adequada? É aquela que serve, é a que seria correta, tá? Todas as palavras em destaque estão no diminutivo? Que palavrinhas, tia, que você está falando? Lá do textinho tem palavrinhas em destaque. Elas estão em negrito, com pretinho mais forte. Você vai ver se todas essas palavrinhas que estão em negrito, com pretinho mais forte no texto, se elas estão no diminutivo. Se estiver, você vai marcar que sim. Se não estiver, você vai marcar que não. Preste atenção, tá? Leia com bastante atenção as palavrinhas dentro do texto para você perceber se todas elas estão no diminutivo ou não, tá? Muito bem. Abaixo da letrinha A, a gente tem uma outra questão para responder. Agora veja como a palavra vaquinha aparece no dicionário. Se necessário, modifique a sua resposta. Olha só, vaquinha. Ato de cada pessoa de um grupo dar algum dinheiro para completar a quantia necessária para alguma finalidade. Lá no textinho, pede-se para fazer uma vaquinha para comprar um vestido de bolinha para a zebrinha, não é? Então, essa vaquinha que foi falado lá no texto, é uma vaca em tamanho pequeno? Ou essa palavra vaquinha tem um outro sentido nesse texto, igual foi explicado aqui no dicionário? Vaquinha sendo você juntar quantidade de dinheiro para comprar alguma coisa. Em que sentido que essa palavra vaquinha está no texto? Vaca em tamanho menor ou juntar dinheiro para comprar algo? Então, se você precisar mudar a sua resposta da letrinha A, você pode modificar, tá? Então, essa outra questão abaixo da letrinha A veio mostrar para a gente qual é o sentido da palavra vaquinha dentro do texto e faz a gente pensar se todas as palavras que estão no texto realmente estão no diminutivo. Tudo bem? Próxima página, 68. A gente vai continuar com as atividades. Quando a gente foi lendo o texto da zebrinha, a gente viu que algumas palavrinhas terminavam com inha, inho, inha, né? E isso dá um entendimento para a gente das palavras estarem no diminutivo. Essas terminações, inha, inho, faz com que a gente entenda que as palavras estão no diminutivo. Lembrando que nem todas as palavras que terminam com inho ou inha mostram diminutivo, mas algumas sim, tá? Aí a letrinha B já pede para a gente isso. Nós vamos pensar em palavras que terminam com inho e com inha e que não estão no diminutivo, tá? Você vai escrever para a tia aqui.
Palavras que terminam com inho ou com inha e que não estão no diminutivo. Letrinha C. Das palavras em destaque no poema, qual indica coisa menor? Então, você vai voltar lá no poema, no textinho da zebrinha, e vai ver qual palavra que está no diminutivo que indica coisa menor, ou seja, coisa pequena, tá? Anota essa palavrinha para tia. Letra D. A palavra coitadinha foi usada no diminutivo para expressar raiva, carinho ou deboche. Leia o textinho de novo. Pensa nessa palavrinha coitadinha que foi usada lá no texto. Que sentido essa palavrinha coitadinha foi usada? No sentido de raiva, de carinho ou de deboche? Abaixo tem uma continuação da atividade. Sublinhe no poema outras palavras usadas no diminutivo para expressar a mesma ideia. O que é sublinhar? Sublinhar é dar um tracinho embaixo. Então, você vai sublinhar lá no texto palavras que também foram usadas para expressar a mesma ideia que você marcou na letrinha D, tá? Então, preste atenção. A questão 6 tem aí um textinho para a gente fazer a leitura dele. Esse textinho tem dois personagens que são conhecidos, que é o Snoopy e o Charlie, né? Charlie Brown e o Snoopy, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho agora sobre esse textinho. Ele é diferente do textinho que a gente leu anteriormente, né? Esse textinho, ele é um outro gênero. Olha só, ele foi escrito, né, pra gente de uma forma diferente. Não está em linhas e nem em grupinhos de linhas. Não é verso e nem estrofe, é uma outra estrutura. Aqui tem imagens, aqui tem personagens falando em balões. Então, esse texto aqui não é poema. Esse texto aqui a gente classifica ele como tirinha, né? É um texto verbal e não verbal. Muito bem. Fazendo a leitura dessa tirinha, você vai ter que responder para a tia o questionamento que está embaixo, tá? Num deles, a gente só vai conversar. Depois de você ler a historinha, você vai conversar com quem está te ajudando aí. Olha, no último quadrinho, o que a expressão do Charlie Brown revela? Conversa com quem está do seu lado, que quando a tia Francis for fazer a correção, eu vou colocar o que eu pensei sobre a expressão do Charlie Brown na última cena, tá? E a outra questão para a gente fazer. O aumentativo nem sempre indica uma coisa maior. Escreva uma ideia que transmite a palavra amigão. Nesse texto, também tem a palavra amigão. O Charlie, ele chama o Snoopy de amigão. Nesse caso, que o Charlie chamou o Snoopy de amigão, será que ele quis dizer que o Snoopy era um amigo grande? Ou será que ele usou amigão com uma outra ideia, com outro objetivo? Por que será que ele chamou o Snoopy de amigão? Quando você fizer a leitura da tirinha, você vai ter isso muito claro, tá? Do porquê que o Charlie chamou o Snoopy de amigão. E aí, para concluir, a gente tem aí a questão número 7, que é para circular nas frases abaixo palavrinhas que estão ou no aumentativo ou no diminutivo, na verdade no aumentativo, mas que não querem dizer coisas grandes, e sim querem dizer afeto, tá? Algum tipo de afeto. Então, tem aí 3 frases. Nessas frases tem palavras que foram colocadas no aumentativo, mas não querem dizer coisas grandes, mas sim querem dizer afetos, tá? Circula para a tia. Tira a foto da sua atividade e encaminha na plataforma, tá? Na próxima aula, a tia Francis vai fazer a correção de tudo que vocês fizeram e tirar as nossas dúvidas. Lembre-se de fazer a leitura do texto da zebrinha, observar as características do poema, leia com atenção também a tirinha, observe as características desse gênero textual, porque é importante a gente reconhecer o texto que a gente está lendo, né? A função desse texto. No caso, a tirinha, ela tem aí a função de divertir o leitor, né? Sempre ao final de uma tirinha, a gente se diverte, porque ela traz um certo humor, tá? E você fique atento aí, então, na tirinha que você vai ler do Charlie Brown e do Snoopy, qual é o humor? O que tem de engraçado nesse textinho? Depois a gente vai conversar sobre isso durante a nossa correção, tá? Então, bom trabalho para vocês. A tia Francis está esperando a entrega da sua atividade, tá? Um beijo grande, eu estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus.